Professor Dilson Catarino. Boa tarde. Meu querido amigo prof, com a Blitz Gramatical, já fiquei de cara que aqui nos bastidores eu já ando falando coisas erradas. E o professor já falou, não, porque agora tem uma reforma X aí, etc e tal, mudou tudo, vamos aprender a falar e a escrever corretamente, porque isso na vida te facilita conseguir um emprego melhor, conseguir um aumento, conseguir, enfim, uma promoção de trabalho. E quando a gente... Um namorado. Porque quando a gente fala e escreve errado, né? Soa que a gente não tem tanto conhecimento e aí a gente acaba perdendo. Cada um ajuda da sua maneira. Você, por exemplo, me ajudou hoje. É? É, porque eu já iria faltar à academia. A bronca que você deu ali, eu falei, bom, já não vou mais faltar à academia. 4 horas estarei lá na academia. Arrasei, então? Ô, prof, vamos começar então? Vamos lá. Bota na tela aí, produção. Primeira dica de português do professor Dilson Catarino de hoje. Então, como você falou sobre a reforma, né, trouxe exatamente a reforma ortográfica. Todo mundo sabe que em 2009 o ex-presidente Lula assinou o decreto. Certo. E a Lula agora, a presidenta Dilma, a partir de 2016 haverá a nova ortografia. Hoje, 2 ortografias valem. Ah, é? A partir de 2016, somente a nova. Então já vai usando a nova, gente, para facilitar. Já, todo mundo já está usando a nova. Então todos os beleza. jornais, revistas, muito bem. Como é que se escreve a palavra bem feito? Se for adjetivo, tudo junto com N, exatamente como está a primeira frase. Que trabalho bem feito, tudo junto. Antes da reforma ortográfica, escrevia-se com hífen. Separadinho. E o mesmo ocorre com mal feito. Então, por exemplo, que trabalho bem feito, que cabelo bem feito. É tudo junto agora? Tudo junto, exatamente. Parece que está errado, Mudou né? bastante. Parece porque não existia. Existia o benfeitor. Benfeitor. Benfeitor, se quiser, exatamente dessa maneira. Agora, se for ação, se for verbo, é separado. Esse trabalho foi bem feito por ele. Significa que ele fez o trabalho bem. O bem, então, aqui é o modo como foi feito o trabalho. Se for adjetivo, tudo junto. Bem feito. Se for verbo, se for ação, o bem e o feito ficam separados. O mesmo ocorre com o mal feito. Então, se alguém faz algo bem feito ou mal feito, a gente separa. Ação. Se for ação, separa. Agora, se for um adjetivo... Se for um adjetivo, aquilo que apenas qualifica o substantivo, tudo junto. Um cabelo bem feito, uma maquiagem bem feita. Uma maquiagem bem feita, uma roupa bem feita, uma cadeira bem feita, um programa bem feito. Aê, arrasou. Nosso programa é bem feito junto. Exatamente. Tudo junto. Tudo junto. Entendi. Agora, se for aquela interjeição, sabe? A molecada usa muito. Bem feito. Eu falei, eu te avisei. Sei. Aí esse bem feito é também separado. Sem hífen. Tá. É isso então. A reforma ortográfica mudou essa palavra. Tá, não me vai usar errado agora que você já sabe, tá bom? A próxima é algo bastante comum, inclusive já conversamos sobre isso certa feita, mas me mandaram um e-mail perguntando e pedindo que eu falasse novamente sobre a palavra obrigado. O homem deve agradecer dizendo obrigado. Obrigado. E a mulher deve agradecer dizendo obrigada. Obrigada. Muitos pensam assim, eu sou homem e você é mulher. Eu vou agradecer a você que eu tenho que colocar o gênero de acordo com a pessoa com quem eu estou falando. Não, é de acordo com a pessoa que fala. Certo. Então eu vou sempre falar obrigado, você vai sempre falar obrigada. Se você falar obrigada, eu posso desconfiar da sua masculinidade, certo? Ou do conhecimento gramatical. É melhor duvidar do conhecimento gramatical. Também acho, prof. Então, meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigada. Exatamente. Ponto. E se falar em nome de várias outras pessoas, como um formando, o formando fala em nome de todos os alunos da sala. Certo. Ele não vai dizer obrigado apenas. Ele vai dizer obrigados. Obrigados? Sim, porque ele está falando em nome de todos os alunos e todos os alunos estão agradecidos. Então, ele vai dizer, muito obrigados, é o que nós queremos dizer ao professor, ao pai, etc. Tem certeza que isso é certo, prof? Obrigados? Não tá errado isso, não? Eu acho uma graça quando ela me faz essa pergunta. Tem certeza? Tem certeza que tá errado isso, não? Então, quando eu estou falando em nome de muitas pessoas... Se houver algum homem nessa roda, ou você vai dizer obrigados. Obrigados. Se forem apenas mulheres, você vai dizer obrigadas. Tá, mesmo eu sendo mulher, eu posso falar obrigados, porque tem muitas pessoas. Se há 4 mulheres e um homem, esse grupo, essas pessoas, então eles, você fala eles porque existe um homem. Se há um lugar em que o homem manda, é na concordância nominal. Talvez o único. Talvez eu também acho que é o único. E finalmente, Ótimo. a sua pergunta
antes de começarmos o quadro. Nossa, que daí, gente, é demais. Pago, pagado, pode trocar. Ganho, ganhado, gasto, gastado. E aí? E aí é o seguinte, esses verbos são chamados de verbos abundantes. Sobrou um hífen aqui. Sobrou? Esse aqui não tem? Não. Esse aqui não tem, esse hífen aqui não tem, tá, gente? Esses verbos são chamados de verbos abundantes, aqui embaixo também, ó, dívida. Não sei por que surgiu isso. Vamos tirar esses dois. O que é um verbo abundante? Tá. É um verbo que tem dois particípios. Por exemplo, o verbo entregar. Nós dizemos, eu tenho entregado a encomenda e a encomenda foi entregue. Quando o sujeito pratica ação, entregado. Quando sofre ação, entregue. O mesmo acontece com pagar, ganhar e gastar. São duas formas. Se usar o verbo ter ou o verbo haver, tinha ou havia, tem ou há, não importa o tempo, temos que usar pagado, ganhado e gastado. Eu tinha pagado a conta. Eu tinha pagado a conta. Eu tinha ganhado na cena. Eu tinha ganhado na cena. Eu havia gastado toda a grana que eu ganhei na cena. Exatamente. Mas parece que soa errado isso, Parece né? soa errado pelo seguinte... Lá por 1995, já há quase 20 anos então, os gramáticos brasileiros acharam por bem eliminar pagado, ganhado e gastado. Então, em 1995, por aí, nós tínhamos de usar apenas ganho, gasto e pago. É o que eu uso. Seja na ativa, seja na passiva, por isso que você usa. Porque em 95, há 20 anos, você tinha uns 5 aninhos mais ou menos, 4 aninhos mais ou menos, por aí. Então você aprendeu na escola que só existiam pago, gasto e ganho. Pois é. Só que com a reforma ortográfica, um documento chamado Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras, ressuscitou ganhado, pagado e gastado na voz ativa. O que é voz ativa? O que é isso? É quando o sujeito pratica ação. Então, você pagou a dívida, você praticou a ação. Então, você tinha pagado a dívida. Você ganhou dinheiro, praticou ação, tinha ganhado o dinheiro. Você gastou dinheiro, praticou ação, havia gastado ou tinha gastado o dinheiro. Então, ganho não uso mais, tinha ganho. Ainda não, uso? tinha ganho não, só usa na voz passiva. O que é a voz passiva? Quando o sujeito sofre ação. Você pagou a dívida, então a dívida sofreu ação. Portanto, a dívida foi paga. Foi paga. Você gastou dinheiro, então o dinheiro sofreu ação, o dinheiro foi gasto. Eu não posso falar, então, o dinheiro foi gastado. Não. Ai, gente, que confuso isso, Ganhado, gastado e pagado só quando o sujeito pratica ação. Ganho, gasto e pago só quando o sujeito sofre a ação. Vocês entenderam? Depois você vai no nosso site, às 3h30, mais ou menos 4 da tarde, já vai estar tudo lá. Tudo em forma de vídeo, você vai poder rever o programa tudo de novo. Aí você revê essa matéria de novo aqui com o prof. Gilson Catarino. Que isso aqui é muito importante, gente. A gente tem que saber disso muito certinho. Você, secretária, trabalha aí com um grande executivo, trabalha num banco, seja onde for, você precisa saber escrever corretamente, digitar uma carta, não é verdade? Me vai escrever errado, um e-mail. Prof, que delícia ouvir os seus ensinamentos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Ai, semana que vem tem dúvida para você. A gente está com uma lista de dúvidas de telespectadores. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Que bom. Tá bom? Que bom. Daqui 15 dias o prof volta só para responder dúvida. É legal. E vai ser no carnaval, né? Vai ser no carnaval. Segunda-feira anterior ao carnaval. Segunda-feira antes do carnaval. Eu vou vir fantasiado. Então fechou. Combinado. O prof é meio fantasiado de professor de gramática. Guarda-pó. Obrigada, prof.